Estamos sentados aqui nesta noite, sob grandes expectativas agora, esperando na fila de oração. Creio que Billy me disse que distribuiu 50 cartões de oração para as pessoas. Estava certo? C, A, B, C. A terceira vez que distribuímos cartões de oração. Eles não são... Eu lhes perguntei como vocês queriam que a reunião fosse. E vocês pediram cartões de oração para hoje à noite, para que todo o grupo pudesse vir e ter as mãos impostas sobre eles. Isso é maravilhoso. A Escritura diz isso. Agora, para que eles não sejam misturados, essa é a razão pela qual não podemos chamar a todos. Essa não é em uma arena, vocês sabem. É uma arena, mas agora é uma igreja. Irmãos estarão lutando contra irmãos amanhã à noite, mas nós estamos lutando contra o diabo nesta noite, nesta arena, e queremos fazer dela a igreja de Deus. Quem tem o cartão de oração C, como em Cristo, C número 1, você levantaria sua mão? Alguém com C número 1, cartão de oração? Espaço em branco na fita. Orla da vestimenta de Jesus, e ele sentiu sua necessidade quando ela o tocou. Ele sentiu sua fé e olhou para a multidão e a encontrou e disse a ela que seu fluxo de sangue havia parado. Quantos sabem que isso é a Escritura? Quantos sabem que Jesus não afirmava ser um curador? Que ele disse, o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, isso faz o filho? São João 5,19. Nenhuma obra quando ele... Tudo bem. Quantos aqui creem que Jesus Cristo não está morto, que ele está vivo? Quantos creem que a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Bem, se ele é o mesmo em princípio, o mesmo em poder. Quantos sabem que ele disse que um pouco mais e ninguém o veria, porque ele iria ascender do alto? Mas aqui está o que aconteceria. Ele seria a videira e a igreja seriam os ramos. Quantos sabem disso? Quantos sabem que não é a videira que produz o fruto? É o ramo. O fruto sai no ramo. Então, se vocês são os ramos, essa é a igreja, os membros da igreja, o corpo, tudo bem? Então, se o ramo está na videira, o ramo dará fruto da videira. Isso está certo? Então, essa é a vida de Cristo na igreja, produzindo os mesmos frutos que ele produziu. Como ele fez as pessoas saberem que ele era o Messias? Agora, os gentios estavam esperando um Messias naquele dia? Não, Senhor, eles eram pagãos. Muito bem. Os judeus estavam esperando um Messias? Sim. Os samaritanos estavam esperando um Messias? Sim. Como ele se deu a conhecer a esses dois? De qualquer forma, há apenas 3 povos, o povo de Cão, de Sem e de Jafé, de acordo com a Bíblia. Os filhos de Noé, isso são judeus, gentios e samaritanos. Vocês creem nisso? Quantos sabem que Pedro recebeu as chaves do reino? Quando ele abriu aos judeus? No Pentecostes, correto? Quando ele abriu aos samaritanos? Quando Filipe foi lá, pregou para eles, batizou-os e teve um grande reavivamento. O Espírito Santo caiu sobre eles. Pedro tinha as chaves. Desceu, impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, correto? Quando os gentios o receberam? Na casa de Cornélio, o romano. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra, correto? Mas, quando Jesus esteve aqui, ele só se manifestou a judeus e samaritanos, unicamente a esses 2 que estavam esperando por ele. Quando o fez, como ele os fez saber que ele era o Messias? Moisés disse, quando o Messias vier, o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim.
E acontecerá que todo aquele que não ouvir esse profeta será cortado do meio do povo. Agora, este Messias deve ser um homem, é isso certo? Nascido de uma virgem, e faria o sinal de um profeta mestre, correto? Quando a Pedro foi dito quem ele era, disse: Teu nome é Simão, tu és filho de Jonas. Ele o adorou e soube que aquele era o Messias. Quando Filipe foi e encontrou Natanael debaixo da árvore e o levou de volta diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Eis um israelita em quem não há dolo. Digam-me quando estiverem prontos. Eis um israelita em quem não há dolo. E quando ele disse: Rabi, quando me conheceste? Ele disse: Antes que Filipe te chamaste, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Que olhos! E o que ele disse? Rabi, tu és o Filho de Deus. Como ele o reconheceu? Pelo sinal. Tu és o rei de Israel. Ele é. Então, quando ele foi aos samaritanos, ele teve necessidade de passar por ali. Os discípulos foram comprar comida. Ele sentou-se no pequeno corrimão ao redor do poço, o poço público ali. Uma mulher, uma prostituta, sabemos que ela era, apareceu. Ela começou a tirar água e Jesus olhou para ela e disse: Mulher, dá-me de beber. Ela respondeu: Não é costume. Temos segregação? Vós, judeus, e nós não temos relacionamento uns com os outros. Não é certo para ti, sendo um homem judeu, pedir tal coisa a mim, uma mulher samaritana. Ele disse: Mas se tu soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. E a conversa prosseguiu até que Jesus encontrou onde estava o problema dela. Alguém sabe qual era o problema dela? Ela estava vivendo em adultério. E Jesus disse a ela, vai buscar teu marido e vem cá. Ela afirmou, não tenho marido. Disse, isso mesmo, viveste com 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Disseste bem. O que ela respondeu? Ela respondeu, Senhor, vejo que és um profeta. Agora ouça, isso não é tudo. Sabemos que quando o Messias vier, esse será o seu sinal. Quantos sabem que a Escritura diz isso? Sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas as coisas. Mas quem és tu? Ele declarou, eu o sou, eu quem falo contigo. Qual era a mensagem dela agora? Correu para a cidade e disse, venham, vejam um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é este o próprio Messias? Pois bem, Deus é infinito. Vocês creem nisso? Ele não pode mudar. Ele não deixou nenhum desses povos, tribos de povos, cessar sua geração sem ver aquele sinal. Ele profetizou que os gentios veriam, receberiam, como foi nos dias de Sodoma, antes que Sodoma se queimasse. Agora, se ele lhes desse aquele sinal e nos deixasse entrar apenas com base no intelectual, ele nos teria enganado em algo. Ele não fará isso. Ele é o mesmo. Se esta foi a ideia dele, se isto foi sua... Quando Deus alguma vez é chamado em cena, da maneira como Deus agiu da primeira vez, ele tem que agir para sempre dessa maneira. Senão, ele agiu errado da primeira vez. Ele fez algo errado. Mas observem, quando Deus age, ele age todas as vezes da mesma forma. Se um pecador clamou e ele salvou aquele pecador, o próximo pecador que clamar, ele tem que salvar o próximo pecador. O próximo e todo aquele que clamar. Se um homem clama pela cura de seu corpo e Deus o cura, então o próximo que clama tem que ser curado com base na fé de cada um.
Ele mostrou aos judeus o sinal do Messias antes que a dispensação deles terminasse. Ele mostrou aos samaritanos o sinal do Messias antes que a dispensação deles terminasse. Mas em nenhum tempo ele o mostrou aos gentios. Eles não estavam esperando nenhum Messias. Agora eles estão. Aqui está o mesmo Messias que profetizou que faria isso, voltando para o meio do povo. Não a mim, mas a nós, a igreja no mundo inteiro, voltando, mostrando as mesmas coisas que ele fez lá. Temos que crer nisso. Agora, vocês que querem ver algo que é real, algo que é genuíno, que o Espírito Santo possa lhes dar isso nesta noite. Quantos disseram que estavam aqui e não tinham cartões de oração? Levantem a mão. Claro que não tem. Quero dizer, enfermos, os cartões de oração na fila. Agora, orem só um minuto enquanto eles estão terminando essa fila.